Boa noite, meu nome é Josiane, eu trabalho na SMA, é um nome bem comprido, Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. É a área que auxilia diretorias, áreas técnicas a promoverem essas consultas à sociedade. É a área que recepciona as reclamações ou pedidos de informações dos consumidores que chegam na nossa ouvidoria. É a área que trabalha com os conselhos de consumidores para que eles representem os interesses coletivos junto à distribuidora. Então, é a área que está bem próxima do consumidor de energia elétrica. Anualmente, a ANEEL promove uma pesquisa que mede a satisfação do consumidor com a sua concessionária ou a sua permissionária de energia elétrica. Essa pesquisa é aplicada em todo o país, em aproximadamente 117 áreas de concessão, de concessionárias e permissionárias, e nós vamos conhecer então como que foi o resultado dos consumidores em relação ao serviço prestado pela MUX. Essa pesquisa é sempre feita com consumidores residenciais. No caso da MUX, foram aplicados 199 questionários na sua área de concessão no ano de 2016, o que gerou aqui uma nota de 0 a 100. No caso da MUX, os consumidores têm demonstrado uma satisfação bem elevada. A nota em 2016 foi 84,28, a maior nota do IASC Brasil em 2 anos seguidos, 2015 e 2016. Ela foi a empresa com a maior nota entre as concessionárias do Brasil. Essa nota está acima da média da região na qual ela se insere, que é a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras, e é maior do que a nota Brasil, a média Brasil. Então, realmente, o consumidor tem demonstrado que a qualidade da área é muito boa. Esta é a percepção do consumidor residencial. Em referência aos serviços executados pela concessionária, em 2016 foram 3.155 serviços diretos aos consumidores e 99,8% dentro do prazo. Então, pedidos para verificar ressarcimento por danos elétricos, religação, ligação nova, obras, isso tudo foi feito quase que na sua totalidade dentro do prazo estipulado nas regras feitas pela ANEEL. Em referência aos números, agora dentro da ouvidoria da agência, no ano de 2012 a 2016, pode passar, por favor? Próximo, por favor. É possível observar que é bem baixo. Então, o ano passado, de 2016, nós tivemos apenas uma reclamação, que foi referente a ressarcimento por danos elétricos, e 8 pedidos de informação, que foram falta de energia, prazos para execução de serviços e também danos por ressarcimento por danos elétricos. Quando... Está faltando. Você pode voltar? Pode passar. Estão faltando dois, o quadradinho 1 e 2 não está aparecendo. Pode colocar para frente que ele vai aparecer. Mais um. Mais um. Mais um. Obrigada. Bom, quando o consumidor tem alguma demanda, ele deve procurar primeiro a sua concessionária. Esse é o que nós chamamos de caminho do entendimento, para facilitar e dar celeridade ao seu pedido. Então, o primeiro passo é procurar a central de teleatendimento da MUX. O número está aí exposto. Se você não resolveu, então deve procurar a ouvidoria da MUX, também nesse número apresentado no e-mail que temos aí. E se não resolveu, você ainda tem mais uma instância, que pode ser ou com a AGERGS ou com a ANEEL. Você pode passar mais um? E mais um? Aí. Nesses números apresentados, a ANEEL pelo telefone 167 e a AGERGS no 0800 727-0167. Nós vamos falar um pouquinho agora da fiscalização.
A fiscalização também observa os dados dentro da empresa na sua ouvidoria. E nós observamos que em 2016, de todo o percentual de reclamações registradas na distribuidora, 83% era por interrupção do fornecimento e cerca de 16% aí dividido em ressarcimentos, erro de leitura, tarifa, atenção, faturamento. Então, realmente, nós não observamos nenhum número elevado nem na ouvidoria da ANEEL, nem na ouvidoria da distribuidora. De 2012 a 2016, a ANEEL notificou a empresa 4 vezes, mas como não foi encontrada nenhuma não conformidade nos padrões e normas estabelecidos pela agência, os processos foram todos arquivados. E para o próximo, agora para esse ano, para o ciclo 2017-18, principalmente 17, não está prevista nenhuma análise da qualidade do serviço da MUX diretamente, a não ser que haja algo atípico que venha a ocorrer, porque o consumidor tem demonstrado que a qualidade é muito boa e os indicadores que depois o Fernando vai comentar também têm mostrado um padrão bem elevado. Quanto à fiscalização, está prevista a verificação dos procedimentos de apuração desses indicadores, que falam tanto da continuidade quanto da duração dessas interrupções, e a compensação quando essas interrupções ocorrem de forma individual nas unidades consumidoras dentro da sua área de concessão. Bom, são esses dados que eu tinha para mostrar para referenciar a ouvidoria da distribuidora nos dados da ANEEL. Obrigada. Eu convido agora o Fernando Bassin, que vai fazer a apresentação da metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quer dizer que é um prazer estar no Rio Grande do Sul. Dá os dois ligados. Da esquerda. Alô? Então, queria dizer que é um prazer imenso estar no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, estou 2 anos lá em Brasília, mas é muito bom poder compartilhar um pouquinho do trabalho da agência e poder trazer aqui os resultados que a gente está propondo para a MUX para o próximo ciclo tarifário. Então, como o diretor comentou aqui, o objetivo dessa reunião é compartilhar os resultados da revisão tarifária da MUX. E antes disso eu vou passar algumas características do setor elétrico, alguns conceitos básicos sobre revisão tarifária e aí sim vamos passar para os resultados que a gente está propondo. Os conceitos são simples, mas são essenciais ao bom entendimento do cálculo tarifário. Primeiramente aqui a gente tem uma ilustração do caminho da energia, passando a partir da geração, passando pela transmissão de energia e chegando finalmente à distribuição e ao atendimento final do consumidor. A distribuidora tem um papel basicamente de arrecadar e repassar todos os custos envolvidos nesse processo. A principal função aqui é garantir que o consumidor receba um serviço de qualidade, como o diretor Jurazo comentou, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e da concessão, pagando uma tarifa justa pelo serviço prestado. E, de outro lado, garantindo que a distribuidora receba uma remuneração que permita cobrir seus custos operacionais eficientes e que permita obter um adequado retorno sobre o capital investido de forma prudente. Aqui a gente traz os 3 espécies de processos tarifários. Inicialmente ali a revisão tarifária periódica, que é o processo em questão. Ele ocorre a cada período determinado do ciclo tarifário, entre 4 e 5 anos, dependendo da concessionária, onde são definidos os custos eficientes da distribuidora.
as metas de qualidade, as metas de perda de energia e o fator X para o ciclo tarifário seguinte. Nesse momento, se calcula o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A segunda espécie seria o reajuste tarifário anual. Ele ocorre todo ano que não tem revisão. E nesse caso, os custos definidos na revisão são simplesmente corrigidos pelos índices inflacionários determinados em contrato e subtraídos do fator X. O fator esse que compartilha a eficiência da distribuidora com o seu consumidor, ou seja, o índice de reajuste sofre uma redução quando a distribuidora melhora a sua eficiência e são majorados quando a sua qualidade melhora. E, finalmente, a terceira espécie de revisão tarifária seria a extraordinária, quando se reposiciona os custos da distribuidora em algum evento extraordinário que venha a provocar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Aqui a gente apresenta basicamente os custos não gerenciáveis, que são custos que a distribuidora não consegue administrar, que é a compra de energia, transmissão, os encargos setoriais e um elemento novo que chama receitas irrecuperáveis. Mas a gente vai explanar um pouquinho. Pode passar, por favor. Então vamos lá. Os custos de compra de energia. A distribuidora precisa adquirir energia para atender o seu mercado consumidor, basicamente, cobrir suas perdas técnicas, tanto na rede básica, que é a transmissão, quanto as perdas técnicas na distribuição, basicamente em alimentadores da distribuidora. E, finalmente, as perdas não técnicas, que são os erros de faturamento, a falta de medição, as fraudes nos medidores e os furtos de energia. Esse somatório é a necessidade de compra de energia que a distribuidora tem. Ao se multiplicar pelo preço de compra dessa energia, obtém-se, então, a despesa de compra de energia da distribuidora. Vou passar por favor. Pode passar, por favor. Vou falar um pouquinho, então, sobre os custos de transmissão. São compostos pela rede básica, que é a transmissão propriamente dita, e os custos de uso da distribuidora. Então, a gente tinha visto o caminho da energia, toda a parte, desde a geração até chegar na distribuidora. Esse é o custo de transmissão de energia. Deixa eu passar por aqui. Pode passar. E, por fim, os encargos setoriais, que são itens de custo que o consumidor também arca e são definidos por lei, tendo como objetivo a implantação de políticas públicas definidas para o setor elétrico. Podemos aqui, então citar a taxa de fiscalização, a taxa da ONS, o PROINFA, que serve para incentivar programas de incentivo às fontes de energia alternativa, PID, ES, CEFUR, e finalmente a CDE, que tem tomado, nos últimos períodos, tem tomado um vulto um pouco maior, financiando mais itens do cálculo. Então agora passamos aos itens gerenciáveis, denominada parcela B do cálculo. Então vamos lá, ela é composta pelos custos operacionais, que são custos regulatórios necessários para operar e manter todo o sistema de distribuição, redes, linhas e subestações e todo o atendimento comercial ao cliente. E, além disso, os investimentos em expansão, modernização, que são basicamente o cerne da revisão tarifária, denominada de parcela B nesse processo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a modelagem do custo operacional. O modelo do cálculo de custos operacionais é elaborado com base no método comparativo. A partir daí é desenhado uma banda, e a gente pode ver que tem um limite superior e um limite inferior, no qual a empresa deve posicionar seus custos. Caso a empresa possua custos acima, que já constem na tarifa, acima do limite superior, é proposta uma trajetória de custos até o final do ciclo para que a empresa atinja o limite superior da banda. Pode passar aqui. Pode ir mais adiante um pouquinho. Mais um pouquinho para frente. Então, se o custo está lá em cima,
é proposta uma trajetória que ele venha para a banda superior. Pode ir passando? Essa é a ideia. Então, mesmo que os custos sejam acima, ele vai receber aquele limite. De outro lado, se os custos forem abaixo do limite definido pela metodologia, esse ganho até o limite inferior é da própria concessionária. Se ele tem os custos abaixo, ele vai receber aquele limite inferior proposto. Então é reconhecido na tarifa esse limite. Pode passar, por favor. Bom, esses foram os conceitos básicos. A gente vai passar então agora aos resultados da primeira fase do processo de revisão. Inicialmente se demonstrando aqui o componente do efeito médio ao consumidor. O que é isso? A última linha, aqui a gente consegue ver a última barra, é o efeito de todos esses componentes na conta final do consumidor. Então a gente vê ali encargos setoriais, custos de transmissão, os custos de aquisição de energia, todos esses que eu comentei o conceito anteriormente, receitas recuperáveis, distribuição, componentes financeiros e o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores. Basicamente, pode deixar no slide mesmo. Basicamente o que a gente vê que afeta, apesar do resultado final ser próximo de zero, são esses componentes financeiros, que são componentes transitórios, que se adiciona num ano e se retira no ano seguinte. Se faz uma previsão de custos e se retira aquela previsão com base nos custos efetivamente ocorridos no ano seguinte. Pode passar para a gente ler. Aqui a gente explica um pouquinho sobre as classes de consumidores. Então, basicamente são residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública, serviço público e consumo próprio. Dentro dessas classes a gente vê os subgrupos B1, residencial, B2, rural, B3, demais classes, iluminação pública, o B4, aí alta tensão, A2, A3, A3A e A4. Agora a gente vai ver o efeito por subgrupo. Esses subgrupos, aquele efeito de 0,33 que a gente tinha verificado anteriormente, a gente vê lá para o consumidor de alta tensão, a gente vê está sendo proposta uma redução de 5% para o grupo A. Então, e aí um pequeno aumento para o grupo B, residencial e baixa renda 3,9% e o grupo B como um todo 3,92%. O impacto não é então o mesmo para todos os consumidores e alterações específicas para cada classe de consumo, em função da abertura tarifária. Vou passar para a gentileza. Aqui a gente vê uma evolução da tarifa de um consumidor específico, que é o B1 residencial, é o consumidor residencial mesmo. A gente vê desde 2007 que essa tarifa vem se mantendo, em azul a tarifa da concessionária, em verde e vermelho IGPM e IPCA. Então a gente vê que ele vem se mantendo basicamente na linha dos índices inflacionários e agora nos últimos 2 anos, 2 reajustes, a gente vê uma redução bem significativa, ficando bem abaixo dos índices, né? Vamos falar um pouquinho então sobre perdas técnicas, perdas não técnicas, perdão, que são aquelas, que nem a gente comentou, são furtos, roubos, erros de faturamento, falhas de faturamento. A média histórica, a gente tem visto aí, 1,73 é o que já está reconhecido na tarifa atualmente. A perda real apurada de 4,44 e está se propondo se reconhecer na tarifa nesse próximo período o percentual de 1,89%. Então, é realmente uma perda muito baixa se comparado com outras concessionárias. A gente sempre propõe uma inclusão na tarifa de uma perda que seja abaixo da perda da distribuidora, para que ela tenha um incentivo positivo para melhorar seus índices.
Aqui vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de qualidade, indicadores coletivos de qualidade, que são DEC-FEC. Então, o que é? O DEC é a média de horas que o consumidor fica sem fornecimento no período que está sendo apresentado. E o FEC, a média de interrupções, quantas vezes o fornecimento é deixado de ser prestado, né, aos consumidores. Esses são os indicadores individuais, DIC, FIC e DEMIC. Então, é a quantidade de horas que um consumidor ficou sem energia especificamente. O FIC é a quantidade de interrupções, a frequência, né, que ele individualmente ficou sem fornecimento, e o DEMIC indica o número de horas de maior interrupção experimentada pelo consumidor específico. Pode passar para a gente, agora a gente vai ver os números, a apuração de DEC-FEC. Então a gente vê aqui no gráfico de barras em amarelo, o que efetivamente a concessionária apresentou no histórico desde 2009, e em azul a barra, a linha em azul é o que vem sendo proposto pela agência. Quer dizer, a concessionária tem atendido de sobra, quanto menor esse índice, melhor, né? Então, a concessionária tem atendido muito bem o consumidor em relação ao índice proposto pela ANEEL. E a gente vê ali que é bem provável que venha a ser atendido, né, está sendo proposto ali em torno de 9,5. Vamos para o FEC, por gentileza. O FEC vai na mesma linha, a gente vê que está sendo atendido sempre bem abaixo do índice proposto, e tem se desenhado uma linha também basicamente contínua de proposição de FEC. Vou passar para a gentileza. Aqui a gente vê as transgressões dos limites de continuidade, a quantidade de compensações que a empresa tem apresentado aos seus consumidores. A gente vê no último ano um aumento expressivo ali de número de compensações, mas o valor retornado para o consumidor é muito baixo. Então, apesar de ser 10 mil compensações, são valores bem inexpressivos, né? Aqui a gente vai ver o índice nacional de qualidade, DEC-FEC, é diferente do que a colega apresentou, em relação a esses índices que a gente verificou. Então, ela está hoje em 7ª colocada dentre todas as distribuidoras. É uma posição muito boa, né? Sempre se pode melhorar, sempre se pode chegar em primeiro, mas a 7ª posição é ótima. E por fim, a gente vai apresentar uma conta de energia hipotética, partindo-se de uma conta de R$100. A gente pode verificar ali quais são os componentes dessa conta. A gente pode verificar que a energia é o principal elemento, ele custaria R$33 nessa conta hipotética, os tributos representam R$31, e a distribuidora nessa conta toda fica com R$15,50, e os tributos representam R$12 e encargo de transmissão de energia R$8. Pode passar para a gentileza. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre as bandeiras tarifárias, que são vigentes desde 2015 e tem como função dar um sinal de preço praticamente instantâneo para o consumidor. Antes de terminar o ano, antes do próximo reajuste ou revisão tarifária, antigamente dava-se uma previsão para todos os custos anualmente de geração, mas esses custos não necessariamente irão ocorrer ao longo do ano. Então, gerava-se um componente financeiro e no ano seguinte apurava-se a diferença. A partir de 2015, com as bandeiras, o consumidor tem praticamente em tempo real a sensibilidade do custo de geração. Se o custo de geração subiu, então ela sobe em função do despacho ou da utilização das usinas térmicas. O consumidor vem a pagar mais, mas caso esse custo de geração diminua, as bandeiras demonstram sua redução imediatamente, que reduz o impacto dos componentes financeiros do processo tarifário seguinte. Pode passar para a gentileza. Aqui a gente apresenta, então, por fim, as próximas etapas dessa revisão.
29 de maio se conclui o prazo para envio de contribuições de qualquer pessoa, pode entrar no site da ANEEL e fazer uma contribuição a respeito dessa audiência pública. 11 de julho vai ser a reunião de diretoria para a deliberação do processo e 22 de julho é a data em que se aplica as novas tarifas da MUX. Bom, minha participação se encerra aqui. Muito obrigado.